boa, mas o pessoal gosta. Não sei por que que o povo gosta dos meus vídeos. Então, o pessoal do YouTube pode começar fazendo pergunta. Oi, Rodrigo, tudo bem? Boa noite. Deixa eu arrumar melhor aqui para gente. Ah, vamos lá. Oi, querido, tudo bem, Ramon? Como vai? Seja bem-vindo. Pessoal, deixa eu tentar melhorar um pouquinho isso, que eu tô feia demais. Caraca, tô horrorosa. Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre rinite. Rinite alérgica. Esse foi o primeiro, o tema que a gente colocou hoje para a live. Então, rinite alérgica, o que que é a rinite alérgica? A rinite alérgica é algo que acontece com pessoas que reagem muito forte a alguns estímulos. Como assim? Vamos lá. Existem algumas coisas dentro da nossa vida que normalmente não fariam mal para a gente, mas as pessoas que têm alergia, elas sentem mais algumas situações do que as outras. Então, uma pessoa que tem alergia, ela normalmente ela vai responder mais a algumas situações. Um exemplo. Então, uma pessoa que chega num lugar com poeira, aquele lugar que está em obra, e a pessoa sente que e começa o nariz a coçar, começa a espirrar, começa a garganta doer, começa a coçar a garganta, então começa a corizar, ter coriza, num lugar que tem poeira. Às vezes ele chega ali num lugar que uma fazenda cheia de flores, então chega perto das árvores ali, das plantas, começa a espirrar. Então tem alergia ao pólen. Pessoas que chegam em lugares que tem mofo, começam também a ter sintomas respiratórios. Então essas pessoas são pessoas que são predispostas, né, que já têm esse exagero de reações com substâncias e coisas que em outras pessoas não fariam mal, mas nessas pessoas fazem mal. Existe uma grande parcela da população que tem rinite alérgica. Rinite alérgica é muito comum. Então, é mais fácil você dizer quem não tem rinite alérgica, né? Quem não tem rinite alérgica, levanta a mão, porque é muito comum a rinite. A rinite é algo que a maior parte das pessoas tem. Eu, por exemplo, posso falar para vocês que eu não tenho rinite. Eu não tenho rinite, tá, pessoal? Eu tenho um nariz feio, mas eu tenho orgulho do meu nariz. Ele não tem rinite. É um narizinho bem bom, graças a Deus. Deus me deu esse nariz sem rinite. Mas a rinite, ela piora tudo, tá, gente? Então, tem pessoas, às vezes, que elas operam até o desvio de septo, mas continuam, passa um pouquinho de tempo, elas começam de novo a ter problemas por causa da rinite. Então vamos lá. Aonde você vai, como você pode ter sintomas de rinite? Como você pode ter sintomas de rinite? Vamos lá. Com substâncias que podem entrar pela sua respiração, uma das formas. Então, por exemplo, se você chegou num lugar empoeirado, com poeira, e você sentiu que começou a espirrar, corizar, sentiu mal, um lugar fechado. Tem pacientes que são dubladores, aí vão para aqueles estúdios fechados com ar-condicionado gelado, começa a sentir mal. Então, isso é típico de uma pessoa que tem rinite. Ela começa na poeira, ela se sente mal. Por quê? Porque essas substâncias que ficam na poeira, o mais importante dessas situações são os ácaros. Os ácaros, eles ficam na poeira e ficam nos pelos dos animais. Então, a pessoa que tem animais, que tem cachorro, que tem gato, ama um bichinho, cheira. Ai, que cheirinho bom, meu gatinho. Que cheirinho bom, meu cachorrinho. Então, assim, os cachorrinhos e os gatinhos são maravilhosos. Eu tenho vários, eu tenho 2 cachorros e tenho uma gata. Mas eu não fico cheirando meus bichos, eu não fico. Ai, que delícia, cheirinho bom de gatinho. E eu não tenho rinite. Imagina quem tem rinite. Então, quem tem rinite tem que respeitar o espaço do animal. Então, assim, se você tem um bicho, doutora, eu vou ter que dar o meu bicho? Não, respeita o espaço do animal. Não fica agarrado com o bicho o tempo todo. Isso é importante para evitar suas crises de alergia, porque os ácaros ficam nos pelos dos animais, ficam na poeira. Então, nesses lugares que tem fungos, também tem fungos, pessoas que têm alergia ao próprio fungo, sem dizer o ácaro, mas o fungo em si, que são essas, esses seres, né, que fazem mal também muito mofo, né, que é como se fosse uma plantinha, o funguinho que faz mal.
é do reino fungi dos animais, então ele vai fazer mal para você. Então, lugar que tem mofo faz mal para quem é alérgico, então tem que evitar esses lugares. Isso respiratório, falando respiratório. Agora tem uma outra maneira que eu vou falar para vocês, que pode gerar alergia, que não é pela respiração, que é por quê? Você pode ter sintomas de rinite alérgica por causa de uma alimentação, de alguma coisa que você se alimenta. Então, aí a gente pode. Algumas substâncias que nós consumimos têm mais predisposição a gerar alergias. Então, existe uma situação que chama alergia alimentar. A alergia alimentar, ela pode causar sintomas de rinite. Então, uma pessoa que tem alergia a alguns alimentos podem ter sintomas de rinite. Vamos lá. Doutora, eu como algumas coisas, eu fico rouco. É isso? Não, não é isso. Você não consegue. Deixa eu tirar aqui da. Deixa eu botar aqui, tirar do Wi-Fi aqui. Só um pouquinho, pessoal do YouTube, porque tá ficando meio ruim aqui para mim o do coisa. Então, vou botar, acho que agora vai rolar. Então, vamos lá. Então, se você tem alguns sintomas, você fica só rouco quando come algumas coisas, isso quer dizer que você tem alergia e você comeu alguma coisa que te fez mal? Não. A alergia não vem sozinha. Uma coisa que vocês têm que entender, que as pessoas às vezes não entendem, é que a alergia, ela vem com outros sintomas, tá, pessoal? Então, essa é uma dica que eu vou dar para vocês. Se você tem rinite e as suas causas vocais ou a sua causa de estar passando mal tem a ver com a rinite, como você vai saber? Ah, doutora, meu desvio de septo. Não, é minha rinite. Como você vai saber? A rinite, ela não vem com um sintoma só, tá, pessoal? Então, se você tem coriza, vamos lá, presta atenção. Coriza, obstrução nasal, espirros, olho lacrimejando, olho às vezes inchado, coçando, garganta coçando, isso é típico de rinite. Tem pessoas que até ficam coçando o ouvido, coça tudo, coça tudo. Ai, começa a coçar, eu começo a me sentir mal, começa a coçar, aí eu começo o nariz a escorrer, começo pigarro. Então, isso é típico de rinite, tá, pessoal? Muitas pessoas, elas colocam a culpa na rinite. Chega muita gente lá no consultório que chega com rouco e fala assim, doutora, é porque quando a minha rinite ataca, eu fico ruim. Aí eu vou lá examinar, tem uma lesão na preca vocal, não tem nada a ver com a rinite. Então, você não pode se diagnosticar, você tem que ir no médico para ver as outras alterações. Porque o médico, ele vai fazer o quê? Ele vai examinar você, vai examinar sua corda vocal, examinar seu nariz, vai ver tudo. Então, assim, não é só, às vezes as pessoas querem se diagnosticar. Mas, a maior parte das vezes, isso não acontece, porque para isso existe o médico, tá, pessoal? Então, vamos lá, lembra disso. Rinite vem com vários sintomas associados. Não é só você chegar e achar que porque você está com o nariz tapado, coriza e rouco, você está com rinite. Então, assim, não, tá, pessoal? A rouquidão da rinite é uma rouquidão que é uma rouquidão com leve grave. Então vamos lá. Então você tá nariz coçando, espirrando e às vezes com aquele pigarrinho, todos os sintomas de rinite. Lembra que eu falei que a rinite vem junta? E você começou e a voz ficou ligeiramente mais grave naquele momento da crise. Aí a coriza passou, espirros passaram, melhorou, a voz tem que melhorar. A voz tem que melhorar, entendeu? Então, aí a pessoa tem gente que faz assim: ah, eu vou tomar um antialérgico e está muito ruim. A pessoa toma um antialérgico, não adianta nada. Não adianta nada. A rouquidão continua. Então, assim, o antialérgico, ele é para tirar os sintomas da alergia. Então, a pessoa vive, às vezes, toma antialérgico igual bala. Toma antialérgico direto, direto, direto. Não adianta nada. Só piora a história, porque o antialérgico ele resseca o trato vocal, ele faz com que haja um ressecamento. Então, se você é um profissional da voz vai ter muito problema com ressecamento. Então, a rinite ela é tratada pelo médico de voz de maneira diferente. A gente não trata a rinite igual todo mundo trata. Lá no meu consultório, eu tenho uma alergista comigo que eu já fico dando as dicas para ela. Por quê? Porque se um cantor começa a tratar alergia igual outra pessoa, ele começa a ter problemas. Por quê? Ressaca demais.
resseca muito a prega vocal, resseca o trato vocal e eles começam a ter problemas, ter dor, muitas vezes ficam, como chama? Com pigarro, então não é legal. Então a gente tem que saber, ó, dosar qual vai ser a medicação, como vamos fazer, como vamos melhorar a hidratação, vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali, vamos adicionar isso ao tratamento, para não ter problemas, tá, pessoal? Então, fechando o que a rinite quer dizer, a gente já fechou que são pessoas que têm uma resposta muito grande a algumas situações que não fariam mal a outras pessoas, como poeira, fungo, lugar com construção, lugar empoeirado, estúdios, lugares que tem muita coisa velha. Uma coisa também que é interessante são pessoas que chegam, por exemplo, lugar onde tem alguma coisa guardada, né? Às vezes a pessoa chega ali naquele armário, pegou aquela coisa que ninguém viu, que faz um tempão que ninguém mexe, quando ela pega, ela já começa a espirrar, ela já começa a sentir mal, começa a se coçar. Então, isso é típico de alergia, tá, pessoal? Então, assim, você tem que ficar atento que eu falei para vocês, ó. Atento, muitos sintomas, nada de só roquidão é minha alergia, tá? Só roquidão é minha alergia, esquece isso, não é isso, tá? Procura o médico de voz direitinho para a gente conseguir diagnosticar bem isso aí, tá? Outra coisa, sobre a questão da alergia, a gente tem várias maneiras de diagnosticar a alergia, tá? O otorrino, quando olha o seu nariz, ele vê alguns sinais de alergia. A gente chama isso de sinais de atopia. Então, uma pessoa que ela é alérgica, ela tem alguns sinais no rosto, muitas vezes, né? Chamam que é uma dupla prega aqui nessa região, dupla prega de Danny Morgan. A saudação do alérgico, uma dobrinha aqui no nariz, né? De tanta pessoa ficar, ó, fazendo assim, ela faz a saudação do alérgico, então é uma situação. As olheiras, ó, a pessoa fica aquela olheira muito forte. Eu não tenho, né, pessoal, porque eu uso make. Eu uso make. Eu uso make, pessoal, para não ter olheira. Então, assim, a pessoa tem aquelas olheiras muito fundas, muitas vezes pode ser um sinal de atopia, de alergia. Então, no nariz, a gente vê uma mucosa mais pálida, a gente fala isso, o nariz ali por dentro mais pálido, que são sinais de atopia, que a gente chama. Então, a gente pode dizer que tem alergia, um sinal de atopia. Às vezes pode ser com a gente chama de hipertrofia dos cornetos, aquela carninha do nariz que aumenta um pouquinho mais. E a gente tem dois tipos de carninha do nariz, a gente tem que as pessoas falam, né? Vamos falar com termos técnicos. Termos técnicos, a gente fala que tem uma hipertrofia de cornetos inferiores. Agora, quando a gente olha no exame, a gente vê que tem. A gente até fala com os pacientes para eles entenderem melhor sobre a carninha do nariz, é a carninha esponjosa do nariz. Então, a grosso modo, a carninha esponjosa seria a hipertrofia de corneto, que não é óssea, que é mucosa, não tem osso. Quando ela é óssea, a gente não chama isso, a gente chama uma hipertrofia de cornetos, que a gente muitas vezes aborda cirurgicamente, porque o osso não dá para diminuir com o remédio. Só que, quando essa carninha esponjosa, normalmente que ela fica aumentando, tem muito a ver com alergia, tá? Tem muito a ver com sintomas alérgicos. Então, os pacientes se beneficiam aí tratando com medicações tópicas para o nariz, que são antialérgicas, ajudam esses pacientes aí nos sintomas de alergia. Sobre a questão da alergia alimentar, como eu falei para vocês, que também causa, alergia alimentar também causa esses sintomas nasais que podem acontecer. A alergia alimentar, uma coisa que é muito interessante é sobre o leite. O leite, muitas vezes, existem duas correntes relacionadas ao leite. Normalmente, para os meus pacientes, eu nunca recomendo eles ficarem tomando muito leite. Porque o leite, algumas literaturas falam sobre o pigarro, que o leite dá muito pigarro. Ele é como se a secreção ficasse mais espessa devido ao consumo de leite. Quando você pega isso aí para a base da alergia alimentar, né? Quando você aprende sobre alergia alimentar, o leite é extremamente alergênico. Ele causa alergia em muitas pessoas. E a alergia, como vocês sabem, ela causa um aumento de secreção. Então, se a pessoa tem alergia ao leite, então mais secreção, ela vai ter mais pigarro, pode acontecer. Não é uma regra. Com certeza, o pigarro tem muitas outras coisas que causam além do leite. Mas o leite é uma coisa também que a gente
tem que considerar. Então, a alimentação é muito importante para uma pessoa que canta. Uma pessoa que canta, ele é muito importante que ela tenha uma alimentação boa, principalmente evitar essa questão do leite. Ah, doutora, mas se eu tomar o leite sem lactose, você acha que isso ajuda? Não, não acho que a lactose seja o problema do leite, mas tem pessoas que falam para mim: "Poxa, doutora, depois que eu comecei a tomar leite vegetal, melhorou bastante". Então, assim, a gente tem alergia alimentar, várias substâncias do leite, a gente tem a caseína, a gente tem a lactose, outras proteínas que também causam alergia. Então, a lactose é uma, a caseína é outra, então tem várias proteínas. Então, o que a gente tem que fazer? Você vai lá no alergista, faz os testes. Existe o teste aí de alergia ao leite, que é feito aqui, ó, no sangue. Tem também o de tolerância à lactose, que é uma outra doença, uma outra situação, que não quer dizer que você seja intolerante à lactose e você é alérgico ao leite, tá, pessoal? Então, é diferente, são duas coisas diferentes, tá bom? A alergia que eu estou falando para vocês é aquela alergia que gera sintomas de rinite. Você pode ter todo o sintoma de rinite, porque a alergia alimentar é uma coisa sistêmica do organismo inteiro. Então, sempre com os meus pacientes eu vou indicar para eles que não é para ficar tomando leite, que é para ter uma alimentação mais balanceada possível, tomar bastante água. Eu sempre falo com eles sobre algumas situações. Não tomar muito café, não comer muita coisa gordurosa. Então, estou sempre dando a eles muitas dicas aí para não ter problemas com alergia alimentar também, é uma das coisas, tá, pessoal? Então, falamos sobre a respiração e falamos sobre a alimentação que podem causar sintomas de rinite. O que fazer, doutora? Ah, eu tô com. Já vou tirar dúvida de todo mundo. Pessoal, tem caixinha de pergunta aqui no Instagram. Tem uma aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem uma perguntinha. E você que está no YouTube tem um chat aqui, pessoal. Bota o chat, faz pergunta, tá bom? Eu já vou terminar de falar, falta 5 minutinhos, vou terminar de falar de diagnóstico, tratamento, e depois a gente começa a tirar dúvida para a gente terminar, tá? Então, vamos lá. Então, você tem sintomas de rinite, doutora, difícil para mim, eu fico espirrando, é horrível, minha voz fica horrorosa, mil problemas. Então, o que você faz? Então, você vai para um médico alergista. Alguns otorrinos também são alergistas e eles fazem testes alérgicos também. Eu conheço vários. Mas, quando o otorrino não é alergista, ele manda para um alergista. Lá no meu consultório eu tenho um alergista que trabalha comigo. Então, assim, você vai para o alergista e você faz os testes alérgicos. Esses testes alérgicos, você pode fazer um na hora, ali no braço, um prick test, ou você pode fazer também um exame de sangue. E esse exame de sangue vai dar aí as alergias que você tem. Dependendo da alergia que você tiver, existem alguns tratamentos. Existe, primeiro de tudo, doutora, eu fiz o teste alérgico, não deu nada. Não deu nada. Mas eu tenho todos esses sintomas. Espirro pra caramba, vou num lugar poeirento, faz isso, nanã. Aí você precisa ver como foi feito esse teste. Eu sempre tenho uma recomendaçãozinha para os pacientes, quando vai fazer o teste alérgico, eles têm que suspender alguns remédios. Tem gente que chega para fazer o teste usando corticoide, usando antialérgico, não adianta nada, o teste vai dar negativo. Então, tem um preparo para fazer o teste da alergia. Tem um preparo para você fazer para você descobrir se você tem alergia ou não. Então, assim, não adianta você fazer, cheguei na hora, fui no consultório na hora, o doutor fez na hora. Assim, fez da hora, bacana, mas assim, tinha um preparo? Ele perguntou se você tinha tomado algum remédio? Teve alguma coisa para você não dar errado esse teste? Então, quantos pacientes vêm para mim, fizeram um teste alérgico negativo, eu solicito outro quanto profissional, fazendo o preparo certinho e dá positivo. Então, vamos fazer tudo com calma, bonitinho, para não fazer mau diagnóstico, né? Não diagnosticar errado. Então, vai fazer o teste alérgico. Deu positivo, doutora, deu positivo, o que eu faço? Vou ficar tomando antialérgico pro resto da vida? O que eu vou fazer? Então, uma das coisas que essa questão de tomar antialérgico para a vida inteira, isso é falso, tá, pessoal? Existem muitos medicamentos que nós usamos que é para evitar as crises alérgicas, que não são antialérgicos, eles evitam. Então, eles não ressecam o trato vocal. Eles não. Então, se você tem alergia e precisa das medicações, você vai fazer o que evita as crises alérgicas para você não ficar tendo esse ressecamento aí das vias aéreas e não ter tantos sintomas alérgicos. Você vai fazer um para evitar
Pode fazer também as medicações nasais, o otorrino vai passar medicações nasais para você, antialérgicos nasais, que não vão distribuir para todo o seu corpo, e ainda tem a chance de você fazer a imunoterapia, que são as vacinas. A imunoterapia, ela é feita aí com alergista, né, de tempos em tempos, não é para curar alergia, pessoal. A imunoterapia não cura a alergia. A imunoterapia evita as crises da alergia, te deixa mais forte a essa exposição aos alérgenos, aquilo que causa alergia. Então, é importante se você é um profissional da voz, se você vai para lugares diferentes toda hora. Então, às vezes você está lá, você está aqui no Rio, daqui você está lá no Rio Grande do Sul. Você está aqui no Rio, daqui porque você está lá no Nordeste. Você está aqui no Rio, daqui porque você está lá no Amazonas. É legal você fazer a terapia, a imunoterapia, se você é muito alérgico, porque você nem fica em casa sempre. Cada lugar é um lugar limpo de uma maneira. E sem dizer que você tem também, fora a imunoterapia, que fazer o controle ambiental. O que, que é o controle ambiental? E o controle ambiental é horroroso, doutora. Tem que forrar meu colchão com plástico, tem que forrar meu travesseiro. Então, onde você vai dormir lá no seu show? Você tem tudo isso? Não tem. Então, assim, é difícil isso. Não pode varrer casa, tem que passar pano, a pessoa não vai poder varrer ali. Então, assim, você não tem isso. Então, é interessante que você trate fazendo imunoterapia, faz tudo bonitinho para não ter aí os sintomas da alergia, tá, pessoal? Controle ambiental é importante, a imunoterapia é importante, cuidar da sua alergia é importante, fazer testes aí alérgicos para ver se também tem alergias alimentares. Então, isso é muito importante para controlar a rinite alérgica. Pessoal, acabei de falar, ó, certinho, 18h30. E vamos para as perguntas, tá bom, pessoal? Eu, quando começo a falar, vamos lá. Começando o pessoal do YouTube, porque o pessoal do YouTube, a live é do YouTube, eu que estou roubando para o Instagram para vocês. Era para vocês estarem lá no YouTube, tá, pessoal? Lá no YouTube eu tenho mais 500 vídeos. Tudo que você procurar no meu canal lá de voz, você vai achar. Toda doença que você imaginar, você já ouviu falar de voz, você vai achar lá no meu canal, Medicina da Voz no YouTube, pessoal. Vamos lá, partiu olhar aqui o pessoal do YouTube. Vamos lá. Vinícius, tudo bem? Rodrigo, boa noite. Vinícius, boa noite. Uma excelente, abençoada noite de uma maravilhosa terça-feira para você. Obrigada, tá, Vinícius? Fernanda, boa noite, doutora. Eu tenho uma dúvida. E quando a pessoa tem rinite crônica, mas todos os testes da alergia dão negativo? Então, Fernanda, eu falei isso no início daqui, um pouquinho antes aqui para vocês, sobre questionar esse teste. Primeiro de tudo, Fernanda, tem que ir num profissional certinho, especialista, com calma, nada de correria, e fazer o preparo para fazer o exame, o teste, tá? Tem que suspender antialérgico, tem que suspender corticoide, não pode estar tomando nada dessas coisas, senão dá errado. Dá errado e o teste dá negativo e você é positiva. Muitas vezes a gente pensa que tem rinite crônica e às vezes não tem. Às vezes pode ser, às vezes algum desvio de septo, alguma coisa que obstrui o nariz. Então, assim, realmente precisa ver direitinho essa questão nasal para ver se realmente é rinite, mas tenta repetir o teste. Eu acho importante fazendo o preparo certo, tá? Rodrigo, vamos lá, Rodrigo. Acordo rouco depois de uma gripe. Deixa eu beber uma aguinha aqui, gente. Acordo rouco depois de uma gripe. Tenho que beber água para tirar o muco e melhorar a voz. Então, quando a gente fica rouco, pode ser que quando a gente fica gripado, pode ser que a gente fique rouco, tá? Existem alguns vírus de gripe que causam disfonia, né? Que causam essa rouquidão. Então, alguns vírus, eles são os vírus que a gente chama que cursam com laringite. Um dos vírus que cursam com laringite, e que é bem documentado, se vocês quiserem até ver lá um artigo científico que eu escrevi, lá no Journal of Voice, falando sobre um trabalho que eu fiz com 157 cantores aqui do Brasil, falando sobre a disfonia e o pigarro na infecção por Covid-19. Então, quem quiser, corre lá, tem no meu... Você procura lá, Sabrina Farnese, Journal of Voice, e você coloca Covid cantores no Brasil, tá bom? Vocês podem ver meu artigo científico lá falando sobre as alterações vocais relatadas pelos cantores na época do Covid-19. Então, disfonia
nós levantamos essa hipótese realmente com esse estudo, que a disfonia é um sintoma da infecção pelo Covid-19 e o pigarro. Então, é um vírus que causa, um vírus de gripe que causa disfonia. Existem outros, tá? Que também causam. Existe o coronavírus, né? Que é um dos coronavírus. Antes do Covid, tinha outro coronavírus que causava disfonia, tá? A gente chamava isso de laringite catarral. E causava laringite catarral também, um outro coronavírus. O adenovírus pode também causar rouquidão. O próprio vírus da influenza pode causar rouquidão. Então, depende muito com aquele lugarzinho que o vírus vai gostar, que ele vai ter uma afinidade. Em algumas situações, aquele vírus tem afinidade pelas cordas vocais, pelas pregas vocais. E ali ele pode causar disfonia. Quando você vai saber que é da gripe? Então, vamos lá. Disfonia por gripe, a gente tem até, no máximo, 14 dias, 14, 15 dias para acabar. Se depois disso não acabou, é porque não foi para somente da gripe. Pode ter sido que você se esforçou durante a gripe, fez um trauma vocal, pode ser que seja uma outra coisa. Então, a gente tem essa janela de 14 dias para fazer o exame da prega vocal e procurar ajuda, tá, pessoal? O pessoal do Instagram tá desanimado, né? Ah, o pessoal do Instagram tá desanimado. Então, vou fechar aqui o Instagram, hein? Vou fechar o Instagram. Eu vou primeiro responder o que vocês perguntaram. Já compartilha, gente, essa live com as pessoas. O pessoal do YouTube aqui bombando. E vocês do Instagram muito devagar, muito devagar, muito devagar, muito devagar. Então, vamos lá. Rodrigo, já falei. Vamos ver aqui. Quem mais aqui? Vamos lá. Boa noite, Vinícius. Rinite crônica tem cura? Então, falei para vocês, rinite não tem cura, tá, pessoal? Rinite tem controle de sintomas. Então, você se controla os sintomas da rinite e a exposição. Então, você consegue controlar. A imunoterapia ajuda muito para deixar você menos responsivo, menos, como se fosse sensível às exposições, às coisas que te causam alergia. Então, por isso você tem que tratar bonitinho. Vamos lá, Douglas. Quando começa a cantar, a voz está normal. Após 1 hora, sinto uma rouquidão que ninguém que escuta a minha voz consegue notar. Apenas eu, como se a voz ficasse fraca, eu noto. Antes eu não tinha isso, e agora estou observando bastante. Deixa eu ver. E quando paro de cantar, após 20 minutos ou 30 minutos, já percebo que voltou ao normal. Detalhe, eu não fico sem voz, nem a voz demonstra rouca para quem escuta. Vamos lá, Douglas. Gostei da sua pergunta. Muito, muito bacana. Muito legal essa coisa de você contar a sua experiência, o que está acontecendo com você, Douglas. Então, vamos lá. Como começa as alterações vocais? Exatamente como o Douglas falou. É assim que começa. Primeiro, só você percebe a rouquidão. Depois, as pessoas vão perceber a sua rouquidão. Você é o primeiro que percebe a rouquidão. O que acontece? No início das alterações vocais, por trauma vocal, por abuso vocal ou por alguma doença das pregas vocais, você começa a ter o quê? Você repousa a voz e a voz melhora. No início é assim, você repousa a voz volta. Ai, que bom, fiquei bom. A minha voz estava cansada. Aí começa assim. Aí chega 1 hora, vai passando o tempo, vai passando os meses, daqui a pouquinho você não adianta mais repousar, a voz já está ruim. E as pessoas começam a notar que a sua voz não está boa. Então fica fixo. Por isso, Douglas, é importante você procurar ajuda logo, tá? Fazer logo esse exame, marcar consulta. Se você é de outro estado, marca aí online aí para eu ver os seus exames, para eu conversar com você, para eu ouvir sua voz. A voz, ela sempre fala muito, né, com o médico de voz. A gente escuta a voz e já imagina as alterações, já consegue entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, tem que procurar logo ajuda, Douglas, porque isso aí é o início. No início, tudo é mais fácil. Quando as lesões estão se instalando, elas fazem isso. E quando elas são tratadas precocemente, a chance de melhorar a voz é muito, muito maior do que se você deixar a alteração ficar instalada, fixa. O que acontece é que os pacientes só procuram depois que já está fixo,
que já estão doentes há muito tempo, alguma pessoa já está "Ah, agora eu estou notando que você está rouco". Aí você começa a procurar ajuda quando as pessoas estão notando. Quando as pessoas começam a notar? Quando a alteração não está mais só no canto, ela começa a estar na voz falada. Voz falada. Então, primeiro, voz cantada. É assim que são as alterações normalmente. Elas começam com a voz cantada e depois elas passam para a voz falada. Quando elas passam para a voz falada, é porque as alterações já estão fixas. E quando elas já estão fixas, aí já tem uma lesão instalada. Então, o que tem que fazer? Tem que logo procurar ajuda, não pode demorar, tá bom? Douglas, espero que eu tenha te respondido, tá? Procura logo ajuda enquanto essa lesão não se instala, enquanto você consegue melhorar mais rápido, tá? Beijão para você. Vamos ver aqui a outra pessoa aqui. Nineteen chique, hein? 19, Nineteen. Oi, tudo bem, Nineteen? Fernanda, vamos lá, Fernanda Cotrim. Doutor, eu fiz tanto os testes cutâneos quanto os testes de sangue, deram todos negativos em momentos diferentes. Então, Fernanda, então tem que ver quais são esses seus sintomas, tá? Se realmente esses sintomas são para rinite mesmo. Então, aí você precisa realmente marcar uma consulta aí com o médico otorrino, se o seu sintoma é nasal, para a gente poder ver isso. Às vezes, os alergistas mandam para a gente pacientes que eles já tentaram resolver e não conseguiram, porque pode ser que tenha alguma alteração aí do nariz, né? Alguma alteração que gera uma obstrução nasal que pode causar sintomas parecidos. Então, eles mandam para o otorrino resolver esses casos não alérgicos, tá, pessoal? Vamos agora para o Instagram, que o pessoal do Instagram está muito triste comigo, o pessoal está saindo, que o pessoal quer que eu responda as perguntas. Vamos lá. Ramon Iate. Muito chique esse povo. Oi, doutora, sou paciente da Fono Luciene, de Piabetá. Oi, Ramon, tudo bem? Quero muito complementar meu tratamento com uma consulta. Ah, vem sim, vai ser ótimo. O pessoal de Piabetá sempre vem me ver, a Lu é maravilhosa, e o pessoal de Piabetá é maravilhoso. Pode vir, você vai ser muito bem-vindo, muito bem acolhido aqui no meu consultório, tá bom? Vamos lá. A senhora pode. Entendi. É isso mesmo que eu te falei. Deixa eu ver. Raquel. Meu filho acorda espirrando e com muita coriza. Já tomou de tudo e nada melhora. Antialérgico Zizem já tomou de 10 dias, só que não para a coriza. Então, assim, quando a pessoa. Existe, Raquel, também alguns antialérgicos, existe potências de antialérgicos, tá? E eu vejo isso na minha experiência clínica e do dia a dia. Existem potências de antialérgicos. Existem duas gerações de antialérgicos. A gente fala de primeira geração e de segunda geração. E os antialérgicos, eles, muitas vezes, aqueles que mais ressecam e aqueles que mais secam a coriza e dão melhores sintomas, melhoram mais os sintomas, são aqueles antialérgicos que dão muito sono. Então, o paciente fica ali, ó, dormiu, tomou, pum. É o famoso Stamin, né? Você tomou e tum, você já vai dormir. Então, esses, às vezes, são mais potentes para tirar os sintomas, mas eles dão muito sono. Então, criaram outros que são menos potentes, mas que não dão sono. E desses que não dão sono, tem vários tipos. O que eu costumo fazer? Eu costumo, muitas vezes, quando eu não tenho alergias, mas a gente, como médico, trata algumas coisas com antialérgicos em algumas situações. Eu costumo provar as coisas, eu faço isso. Uma coisa que eu faço. Vou contar para vocês. Eu provo os remédios e vejo os efeitos. Então, assim, eu gosto de ver. Então, aí, quando eu estou com uma situação, eu tomei aquele remédio, eu vou provo ele. Antes de eu dar para o paciente, eu provo em mim. E eu vejo. Ó, isso aqui é um antihistamínico de não sei que geração, blá, 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 blá. Aí eu tô com uma baita de uma alergia com muita secreção. Aí, assim, uma alergia não, uma gripe, mas a gente usa às vezes antialérgico. Eu quero diminuir a secreção daquela gripe. Aí eu tomo aquele ali, aí eu vejo. Aí eu tomei esse hoje, continuei igual. Tomei um outro amanhã, né? E, pô, que maneiro isso aqui seca tudo. Aí eu gostei desse. Então, assim, eu vou vendo isso. E acaba que os pacientes acabam tendo as mesmas
as mesmas respostas do que eu tenho. Então, as pessoas acabam que eu começo a tratar as doenças de acordo com a potência daqueles antialérgicos e ajuda muito para diminuir os sintomas. Então, se o seu filho, de repente, tomou esse antialérgico e não se deu bem com ele, de repente o médico dele vai tentar trocar o antialérgico ou vai ver se, de repente, não é só alergia. Se o seu filho for uma criança, pode ser que ele tenha uma hipertrofia de adenoide. Aí a hipertrofia de adenoide faz ter muito catarro, muita secreção, e às vezes o antialérgico só não adianta. Então tem que levar ele aí para o médico otorrino para ver isso aí. Eu trato de muitas crianças, não sei, Raquel, se o seu filho é criança, mas eu também sou médica foniatra. Eu sou médica foniatra, sou especialista em autismo, então acaba que eu atendo muitas crianças, e crianças que roncam, que têm problemas respiratórios. Então, eu tenho essa parte no meu consultório, que chama Autovoice Kids, que é a parte só de crianças, e a gente está acostumado muito com essa situação de crianças que são muito secretivas, muito catarro, e pode ser que tenha situações aí de aumento de adenoide, outras coisas além da alergia que podem causar aí esses sintomas de uma coriza que não acaba, que fica direta, e aí a criança ronca também, mil coisas, tá? Vamos lá, ver se tem mais perguntas. Bia, espero que tenha respondido, tá, Raquel? Vamos lá. Bianchi Shirna. Ah, gente, vocês têm um nome muito. Vocês têm um nome muito difícil. Deve ser Bianca, deve ser Bianca. Olá, quanto tempo normalmente leva para curar fenda das pregas vocais? Estou voltando a cantar, mas preciso, estou me tratando com fono há um mês. Então vamos lá. É, fenda das pregas vocais. Vamos ver se por que essa fenda, né? A gente precisa entender por que você tem essa fenda na prega vocal. Então, as fendas das pregas vocais, elas são por várias situações. Pode ser por nódulos, podem ser por cistos, podem ser por pólipos, podem ser por sulcos, várias situações. Dependendo do motivo, pode ser por alterações musculares. Então, dependendo do motivo, a gente vai saber o tratamento. E se, normalmente, se for, por exemplo, por nódulos vocais, aí normalmente as fonoaudiólogas aí em torno de 2 meses, tá? Para liberar do tratamento e você melhorar. Isso se forem a causa da fenda forem nódulos, tá? Então é isso. Então, assim, depende de cada patologia, do que está causando a fenda, para a gente poder entender mais ou menos se esse tempo é exagerado para você melhorar, se já deve reavaliar, ou se está adequado, tá bom? Espero que tenha respondido, Bianca. Vamos lá. Pigarro eterno. Vamos lá, pigarro eterno, hein? Pigarro eterno é uma situação aí, ó. Tem um vídeo aqui no canal, chama laringite crônica. Depois você vê lá. Vai lá no canal Medicina da Voz, Cristiano, e veja um vídeo chamado laringite crônica, que dá esse pigarro crônico. Então, pigarro eterno. Médico nenhum descobre. Anos assim, tive que parar de fazer o que mais gosto, cantar. Ih, Cristiano, faz isso não, meu filho. Não para de cantar, não. Vem para eu te ver. Vem para eu te ver que eu sou contra parar de cantar. Tem que cantar para viver. Cristiano, vem para eu te ver. Não desiste de cantar, não. Cantar é maravilhoso. Vamos fazer agora aqui uma pesquisa para dizer tudo que cantar faz bem para gente, né? Cantar é maravilhoso. Cantar espanta tanta coisa ruim da gente. Cantar dá alegria. Cantar é maravilhoso. Não para de cantar, não, Cristiano. Vamos resolver esse seu pigarro aí, tá? Não para de cantar, não. Então, vamos lá. Agora, vamos lá. Foi o Carlinhos, ele disse que chegou a parar, mas a gente vai ajudar ele. Carlinhos falou assim: eu continuo com minhas lesões pós-Covid. Covid não é fácil, não. Covid não é fácil, não, Carlinhos. Mas você vai ficar melhor, tá? Você vai ficar melhor. Eu tenho fé nisso aí, tá? Não pode desistir. Primeira coisa de tudo, não desiste, continua, porque uma das coisas que faz a gente ficar muito preocupado é essa questão da ansiedade. A gente muito querendo ficar bom logo, querendo ficar bom logo, e isso atrapalha muito, tá? Então, faz tudo bonitinho, faz tudo certinho, confia em Deus, vai dar tudo certo. Oi, Nato, tudo bem? Como é que vai, meu amigo? Nato está perguntando aqui. Meu filho tem muita olheira, essas preguinhas no nariz, e constantemente tem que fazer tratamento de blefarite. Então, blefarite, então fica, né? Fica tudo inchadinho. E é bem alérgico isso aí, hein, Nato? Pode ser realmente alergia. Levar ele no alergista para ver esses sintomas aí,
porque provavelmente ele é bastante alérgico, fazer tratamento, tá? Vamos lá, vamos lá. Está quase acabando, gente, que eu quero jantar, quero descansar. Fico cansada. Ai, vou acenar para todo mundo, gente. Tem que acenar para todos vocês. Já vou te responder aí, tá, pessoal do YouTube? Vamos lá. Uso Alênia para asma, mas gostaria de fazer o teste para alergia. Pode comprometer o resultado? Gente, olha só. Eu, normalmente, eu não sou alergista, né, pessoal? Mas o que eu vejo que as alergistas que falam para os pacientes, né, lá no consultório, é para parar corticóide oral. Corticóide oral e o antialérgico oral. Elas não falam sobre o corticóide nasal, tá? Sobre a questão do inalatório, eu não sei se. Eu acho que não, porque se a pessoa para o corticóide inalatório, ela pode ter crise, né? Então, eu acredito que não precise, mas aí confirma com a sua alergista, tá bom? Eliazânero. Ai, meu Deus, que nome difícil, meu Deus. Ajude-me. Vamos lá. Christian Luiz Adriano. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Christian Luiz Adriano. Boa noite. Minha filha, de 2 anos e meio, faz uns 7 dias que está falando fanho. Mas antes era normal. Parece estar gripada, mas não está. Levei no pediatra, disse para fazer lavagem nasal, mas ela não está. Então vamos lá. Boa noite, pastor Paulo. Olha só, Christian, vamos lá. 7 dias está falando fanho. Então, se ela está falando fanho, realmente ela está com o nariz tapado, tá? Então, assim, 7 dias, 2 anos e meio, como ela está? Precisa ver, né? A gente precisa ver se ela está com alguma complicação dessa questão nasal e dessa questão respiratória, ficou gripada e de repente não melhorou. Numa criança de 2 anos e meio, a gente tem algumas doenças que a gente pode pensar. Uma delas é uma infecção das adenoides, que a gente chama de adenoidite, que é mais comum numa criança de 2 anos do que uma sinusite, por exemplo. Então, uma adenoidite é mais comum. Então, uma adenoidite pode acontecer e faz ficar com o nariz tapadinho, né? Fica falando fanho. Então, realmente tem que levar, ver como ela está, qual é a cor da secreção que tem no nariz, olhar o nariz da criança, ver se tem descarga posterior. Então, a gente espera aí mais uns 3 dias no máximo para poder dar uma olhada, que ela já tem que estar melhor dessa gripe. A gente espera até numa criança até uns 10 dias, né? Para esse catarro secar, tá bom? Então é isso, espero que tenha respondido. Christian. Pastor Paulo, boa noite. Elisândero Rodrigues, fono. Oi, Elisândero, como vai? Isso já falei para ela aí dos testes alérgicos, ótimo, do Alênia. Agora o Rafa. Tenho refluxo, o que eu poderia usar? Então, pessoal, o refluxo, a gente tem que saber realmente se você tem esse diagnóstico. Quando você tem esse diagnóstico, você, primeiro de tudo, você tem que ter sinais, assim. E para tratar o refluxo, a gente tem que ter, como é que eu vou te dizer? Pode tratar só com alimentação ou com remédio. A alimentação é muito fácil, você vai lá no Google, você vai ver dieta do refluxo, um monte de lugar. Você vai ter que abdicar de vários alimentos, bebidas, para melhorar do refluxo. E o medicamentoso, aí você é passado pelo médico, normalmente 2 meses, 3 meses de tratamento, só que o médico tem que avaliar alguns sinais de alerta de refluxo. Então, é importante que veja se você tem indicação de endoscopia ou não. Tem que ver também se realmente esse sinal de refluxo é suficiente para o seu sintoma, para poder fazer um teste terapêutico, tá? Esse teste terapêutico vai dizer você melhorando. E se não conseguir um diagnóstico confiável, a gente pede uma pH-metria, que é um outro exame que faça uma sondinha, que vai ver o pH aí dessa região, tá? Então, assim, não é tão simples tratar refluxo, compra isso, compra aquilo, tem que fazer tudo bonitinho, tá, Rafa? Espero que tenha te ajudado. Então, o que acontece com o refluxo, Rafa? Que demora muito para aquecer a voz, né? Os pacientes que têm refluxo demoram muito para aquecer a voz e forçam a voz. Então, trata do refluxo em vez de preocupar com o aquecimento. Trata com o refluxo, porque não adianta você aquecer, vai forçar mais ainda, porque é como se a corda vocal fosse no tranco, né?
Não pode ser assim. O certo é você tratar o seu refluxo, tá bom? Ai, gente, vamos lá, vamos lá. Hermínio. Meu Deus, essa doutora é diferente, top, doutor, trabalho sensacional. Obrigada, mil beijos, mil beijos. Vamos lá. Então, aqui acabou o Instagram, agora eu vou terminar com o YouTube e vamos terminar a live. Vamos lá. Nananana. Douglas, obrigada. Sou de outro estado. Ah, providencia, Douglas. Marca lá com a Paulinha que eu vou atender você, tá bom? Para te ver. Fica tranquilo. Agora, Dan Nery Canal perguntou. Ai, gente, quando eu acho que tá acabando, o pessoal do YouTube tá aqui bombando. Ô, povo bom, esse povo do YouTube. Esse povo do YouTube é muito forte. O povo pergunta pra caramba. Vamos lá, pessoal do YouTube. Vamos lá, deixa eu ver. Ai, Senhor, vamos lá. Ai, meu Deus, estou confundindo tudo aqui. Peraí. Catarro verde constante é sinal de alergia? Olha só, Dan, catarro verde constante não é legal, não é normal, tá? Ninguém tem catarro verde constante normal. Então, precisa realmente avaliar isso aí para ver se tem uma sinusite crônica. A gente precisa saber se você tem uma sinusite crônica. Catarro verde não é sinal de alergia, tá? Catarro verde pode ser gripe, infecção viral, mas ele tem um tempo para durar, 7 dias para durar e ele tem que acabar, tá? E o catarro verde pode ser o verde amarelado, pode ser sinal de sinusite, sinusite crônica ou sinusite aguda. Se nunca acaba o catarro, provavelmente é sinusite crônica. Então, Dan, tem que tratar, fazer exame aí da face aí com o otorrino, para ele poder cuidar da sua sinusite crônica, tá bom? Vamos ver onde eu parei aqui no Instagram. Vamos lá. Minhas pregas vocais não juntam. Tem a voz igual do Mickey. Oh, meu Deus do céu. Como é que seria a voz do Mickey? Ai, tá tudo bem, assim? Então, pessoal, olha só. As pregas vocais não juntam, Valmir. Será que não é uma coisa, algo congênito? Precisa ver, né? De repente tem alguma opção para você, às vezes uma injeção de material na prega vocal, para dar uma melhorada, deixar um pouquinho mais grave, fechando melhor. A gente sempre tenta melhorar a coaptação, né? A coaptação glótica, ela é importante para você poder fonar melhor, para você a voz sair. Se a prega vocal não fecha direito, não sai a voz direito. Então, precisa realmente fazer alguma coisa para dar uma aproximada. Às vezes pode ser um preenchimento, às vezes uma cirurgia, tá, Valmir? Se você quiser a realidade é que você fazer um preenchimento, você faz pelo pescoço, é um procedimento, tal, tem que ser feito periodicamente, e uma cirurgia também tem os seus percursos aí para uma cirurgia. Então, assim, se você acha que vale a pena, se você quer realmente melhorar a sua voz, então isso depende de você, porque tudo é um sacrifício, né? E quando essa situação é de uma voz muito aguda, uma voz muito difícil, então às vezes tem que realmente fazer isso. Vamos lá, vamos lá. Acabou, pessoal. Acabou aqui, o pessoal do Instagram acabou. Obrigada. De nada, Dan. Vamos terminar essa live aqui. Já fiquei 1 hora com vocês, gente. Vocês não cansam de mim, não? Eu vou embora, então. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Sexta-feira tá estreando aqui no canal um vídeo bem legal, espero que vocês gostem. Sexta-feira vai estrear esse vídeo, então fiquem de olho lá, que são as doenças do inverno. Então você que tem todas as ites, rinite, sinusite, faringite, todas as ites que pioram no inverno, vou falar aí nesse vídeo do YouTube sexta-feira, já tá lá. É só vocês salvarem, pedir para avisar vocês, tá bom? Então, você do Instagram, corre lá, Medicina da Voz. Você que é do YouTube, Instagram, @doutora Sabrina Farnese, com Y, igualzinho no canal, do DRA, Sabrina com Y, Farnese com ZE. E vai lá, me segue lá no Instagram. Eu sempre estou botando coisas legais lá também. E vai ser ótimo aí ter vocês aí nas minhas redes sociais. Um grande beijo para todos. Fiquem com Deus. Boa semana. Beijos. Tchau, tchau, pessoal.